Olá, turma. Estou aqui para gravar mais uma videoaula, né? Essa videoaula agora falando sobre tributação de microempresas em pequeno porte, ou seja, tributação da ME e da EPP. Na realidade, esse aqui vai ser um conjunto de aulas, né? Como eu venho fazendo em outros vídeos, eu venho sempre fazendo vídeos curtos para não ficar tão longo aí o nosso vídeo, não ficar tão cansativo para vocês. Então, eu vou fazer uma série de vídeos aqui falando sobre a tributação das MEs e EPPs. Vamos lá? Vamos para esse mundo aí de microempresa e empresa de pequeno porte. Primeiro ponto, pessoal, que eu debato com vocês, a gente tem três coisas que é muito comum das pessoas confundirem, né? Uma das coisas é o tipo de empresa. Né? Qual o tipo de empresa? Quando a gente pergunta, às vezes, a um empresário, ou até mesmo a um estudante de ciências contábeis, ou de administração pública, ou de outras áreas, a gente pergunta qual o tipo da empresa. Aí ele diz, é uma ME, é uma EPP. Não, pessoal. O tipo de empresa, quando a gente pergunta essa questão do tipo de empresa, é qual a forma de constituição dessa empresa. Como é que essa empresa foi constituída? Ela foi constituída sobre a forma de empresário individual, ela foi constituída sobre a forma de EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada, ela foi constituída sobre a forma de sociedade limitada, ela foi constituída sobre a forma de SA, como é, ela foi constituída, é uma sociedade unipessoal. Então, isso, quando a gente pergunta o tipo de empresa, é isso que a gente quer saber. Isso aí é como é que a empresa foi constituída. A gente vai à questão de microempresa e empresa de pequeno porte, vocês vão ver que é outra coisa, pessoal. É porte de empresa, né? Além disso, além do tipo da empresa, nós temos o regime de tributação. Muitas vezes a gente pergunta, sua empresa é o quê? Sua empresa é uma microempresa, ou uma empresa de pequeno porte, é uma empresa de médio porte, é uma empresa de grande porte. Aí a pessoa diz, é uma ME. Beleza, ela acertou, isso é enquadramento. Mas às vezes a gente pergunta, qual o regime de tributação da sua empresa? Aí a pessoa diz, é do Simples Nacional. Beleza, ele acertou, mas muitas vezes a gente pergunta qual o regime de tributação e aquela pessoa diz microempresa. Microempresa não é regime de tributação. Do mesmo jeito que vocês podem perguntar a alguém, ou vocês podem, conversando com alguém, dizer qual é o tipo da sua empresa, como é que foi feita a constituição dela, né? Ela é uma... O que é que ela é? E a pessoa vai dizer para você, é Simples Nacional. Não, Simples Nacional é um regime de tributação. Pode dizer para você, é lucro presumido. O lucro presumido é um regime de tributação. Então, principalmente vocês que são da contabilidade, da administração, vocês têm que saber diferenciar regime de tributação, de tipo de empresa e porte de empresa. Por isso que antes de falar da tributação das micro e pequenas empresas, microempresas e empresas de pequeno porte, né? Eu vou primeiro fazer essa distinção, né? Eu estou fazendo essa distinção de vocês. Então, primeiro nós temos a forma de constituição da empresa, né? O tipo da empresa. Nós temos o regime de tributação, que ele pode ser lucro real. Vou botar aqui só um LR para vocês saberem que é lucro real. Ela pode ser lucro presumido ou Simples Nacional. Ou ainda nós temos também o lucro arbitrário, que aí é muito utilizado quando a empresa é fiscalizada e o fiscal vai lá e arbitra sobre o valor da tributação daquela empresa, né? Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar as microempresas e empresas de pequeno porte e vai trabalhar aqui principalmente, como a gente está falando de MR, a gente vai iniciar falando do Simples Nacional. Mas mais adiante, só um minutinho. Vamos primeiro entender isso aqui.
Então eu tenho tipo de empresa, eu tenho regime de tributação e eu tenho porte de empresa. O porte da empresa, ela pode ser ME, que é microempresa, ela pode ser EPP, que é empresa de pequeno porte, ela pode ser uma empresa de médio porte ou uma empresa de grande porte. E antes dessa ME ainda tem um MEI, que é um regime diferenciado, a gente vai ver dentro do Simples Nacional. Então, a gente tem, pessoal, o porte da empresa é ME e EPP. Quando alguém perguntar para vocês qual é o porte da empresa X, qual é o porte da empresa Y, você não vai dizer que ela é Simples Nacional, não. A gente vai ver mais adiante que, independente da empresa ser ME ou EPP, a mesma empresa sendo ME ou EPP, ela pode não ser do Simples Nacional, por N motivos. Até porque ela não quis entrar no Simples Nacional. Então, lembrando, Simples Nacional não é porte. Eu estou batendo nessa tecla porque muita pessoa confunde. Simples Nacional é regime de tributação. Nós temos regime de tributação Simples Nacional, lucro real, lucro presumido e o arbitrário. E nós temos os tipos de empresa, que é empresário individual, EIRELI, sociedade limitada, sociedade anônima, sociedade unipessoal, aí tem sociedade civil, tem vários tipos aí de empresa que você vê nas disciplinas de direito, né? E também vê na disciplina, por exemplo, no curso de Ciências Contábeis, os alunos pagam, vocês aí que são de Ciências Contábeis, você paga uma disciplina de prática, onde vocês verem a parte de abertura de empresa, vê toda essa parte de Constituição. Então vamos lá, pessoal, a gente já sabe o que é tipo, o que é regime de tributação, o que é porte. Qualquer dúvida, vocês deixem o comentário aí abaixo do vídeo, faz a pergunta, manda um WhatsApp para mim ou manda e-mail que eu estou sempre respondendo. Falando de porte, de tipo de empresa, de regime de tributação, eu vou falar um pouco agora sobre as leis que trazem, que falam sobre microempresas e empresas de pequeno porte, né? Até 1984, pessoal, não tínhamos aí uma regulamentação dessas empresas, dessas microempresas e empresas de pequeno porte. Mas, se a gente observar no Brasil, desde aquela época já e atualmente o cenário não é diferente, continua o mesmo com relação à grande quantidade de microempresas e empresas de pequeno porte que a gente tem no país. Se você pegar um bolo das microempresas e empresas de pequeno porte, elas geram mais emprego do que as empresas de grande porte. Então elas são de fundamental importância para o nosso país. E até porque aquela empresa de grande porte um dia foi pequena também. Então é necessário um incentivo a essas microempresas e às empresas de pequeno porte. E o governo viu isso já lá em 1984, que existia uma necessidade de incentivar, de regulamentar essas empresas. E aí ele criou a lei, lá em 1984, foi criada a lei 7.256 de 84, que era na realidade o estatuto da microempresa, né? Começa aí uma regulamentação para as microempresas. Isso aqui é só um contexto histórico, para vocês verem aí como é que foi evoluindo a regulamentação das MEs e EPP, né? Em 1988, pessoal, surge aí uma regulamentação na Constituição, né? A Constituição Federal, ela de 88, né? Ela traz um tratamento, ela prevê um tratamento diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte. Depois que eu falar essa ordem cronológica, eu vou até mostrar para vocês aí o artigo da Constituição. Então ela já expressa na Constituição um tratamento diferenciado para essas microempresas e empresas de pequeno porte, né? E aí em 1996 surge a Lei 9.317 de 96, que é o Simples Federal. Essa lei era um regime de tributação diferenciado que englobava apenas os tributos federais. Por isso que era chamado de Simples Federal. Era o super simples.
Eu cheguei ainda a trabalhar, ainda ver essa tributação, né, o super simples, o simples federal, mas o tempo foi passando e as coisas foram evoluindo. Então, em 1999, surge mais uma lei, que é a Lei 9.841, que foi o Estatuto Federal da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, revogando a Lei 7.256, ou seja, essa lei aqui, ó, a primeira lei lá de 1984, ela foi revogada lá em 1999. Por quê? Porque essa lei ela não estava condizente com a realidade da época e aí não estava também de acordo com a nova lei, né, com a Lei 9.317, que era a lei do Simples Nacional. Então surge aí essa nova lei, a 9.841, né, que era um novo estatuto das microempresas, englobando agora não só as micro, mas as microempresas e as empresas de pequeno porte. E aí em 2003 surge a PEC 42 de 2003, que traz a definição do tratamento diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte, através de uma lei complementar, né, que é justamente, surge lá em 2006, a Lei Complementar 123 de 2006. Essa daqui, pessoal, é a base. Vocês podem ir aí no Google e baixar a Lei 123 de 2006. Falou em microempresa e empresa de pequeno porte, já lembre, 1, 2, 3 de 2006. 1, 2, 3 de 2006. Então, Lei 123 ou simplesmente 1, 2, 3 de 2006. Essa lei é o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, que foi a lei que justamente criou o Simples Nacional, que a gente vai trabalhar nessa série de vídeos. A gente vai ver que o simples não é tão simples, mas a gente vai descomplicar o Simples Nacional. Então, peguem aí, Lei 123 de 2006, é uma lei que vocês têm que ter do lado de vocês. E as alterações também, né? Se você pesquisar aí na internet, você já vai pesquisar, você já vai encontrar ela com as alterações que foram feitas. Eu vou falar aqui algumas, mas aí vocês pegando a atualizada aí vão ter todas as atualizações, né? Em 2007, tivemos aí mais uma lei, que é a Lei Complementar Federal 127 de 2007, que o que é que ela fez? Ela incluiu novas categorias de atividades no Simples Nacional. A gente vai ver, pessoal, que no Simples Nacional existe atividades, a Lei 123 de 2006, ela trazia uma série de atividades que eram permitidas para o Simples Nacional e outras que eram impeditivas. O que são atividades impeditivas? São atividades que não podem ser do Simples Nacional. Aladim, dê um exemplo aí. Fabricação de cigarros, de charutos. É uma atividade que não pode ser do Simples Nacional, uma atividade impeditiva. No início, clínicas médicas, de fisioterapia, não poderia ser do Simples Nacional. Então, algumas atividades não poderiam ser do Simples Nacional. E aí, o que aconteceu? Advogado não podia ser. A Lei Complementar 127 de 2007, ela incluiu um monte de atividades que eram atividades impeditivas, que não poderiam ser do Simples. Aí vocês podem me perguntar, e eu sei que tem gente doida para perguntar, Aladim, e essas atividades, todas as atividades hoje são permitidas no Simples? Não, algumas atividades ainda continuam impeditivas. Como é que eu sei se pode ser do Simples ou não? Fica ligado aí nas videoaulas, que em uma videoaula eu vou fazer na prática aí, eu vou dar uma ferramentazinha para vocês, que vocês têm como consultar se a atividade é impeditiva ou não. Eu vou passar para vocês mais adiante. Se preocupe com isso, não tem como você decorar todas as atividades não, então tem que ir lá e consultar. Ou consulta na lei, ou usa algumas ferramentas, inclusive gratuitas. Em 2008, pessoal, teve aí mais uma lei, né, que é a Lei Complementar 128 de 2008. Essa lei também é importantíssima.
Frisa aí, ó, eu já dei aqui duas leis importantíssimas, que é a 123, ou 123 de 2006, e a 128 de 2008, ó. Por que importantíssima? Foi a lei que criou o nosso microempreendedor individual. Então, fixa aí essas duas leis, pessoal. Lei, eu vou colocar até o link para essas leis aqui abaixo do vídeo, que vai facilitar a vida de vocês. Então, a lei 128 de 2008, ela cria a figura do MEI, que é tão popular hoje aqui no nosso país, né? E aí, em 2009, nós tivemos a lei complementar 183 de 2009, que incluiu, que houve a inclusão do setor de cultural, alguns setores culturais no Simples Nacional, que não, alguns setores que não poderiam ser do Simples Nacional, seja, algumas atividades que não poderiam ser, foram acrescentadas com a lei 133 de 2009. E aí nós temos mais algumas, né? Em 2011, a lei complementar 139, que trouxe algumas correções dos tetos do Simples Nacional, né? Parcelamento de débitos e estímulos às exportações das microempresas e empresas de pequeno porte. E em 2014, a lei 147 de 2014, que trouxe a universalização do Simples Nacional, a blindagem de microempreendedores individuais, regramento da substituição tributária. Então, a gente vê aí uma evolução no Simples Nacional, né? Isso aí mostra o quê, pessoal? Que você contador, você administrador, seja público ou privado, você tem que estar em constante estudo, tem que estudar constantemente, porque aqui, ó, você vê quanto muda a legislação. Se você pegar aqui, ó, de 2006 até 2019, vem uma sequência, ó. Alteração em 2006, alteração em 2007, alteração em 2008, alteração em 2009. Então, nós temos mudanças nas legislações constantes. Além de nossa legislação ser muito complexa, da legislação brasileira, a legislação muda constantemente. Então, o que eu indico? Que vocês busquem informações em revistas, tem aquelas revistas que eu digo revistas eletrônicas, né? A gente tem vários sites aí de revistas eletrônicas que são pagos, que você paga uma mensalidade. Isso eu não estou dizendo para você estudante, estou dizendo para o profissional. Mas enquanto estudante, nós temos algumas ferramentas gratuitas, que eu vou mostrar para vocês aqui. Por exemplo, www.contábeis.com.br é um site gratuito que traz muita informação para vocês. As redes sociais, né? O Instagram tem muito conteúdo bacana também, se vocês pesquisarem lá, tem algo para vocês seguirem, né? O YouTube tem muito conteúdo bacana também. Aproveitando aí, se inscrevam no meu canal, deem um joinha aí para o vídeo e vamos aumentar, vamos divulgar aí conhecimento, né? Então, pessoal, a gente tem que estar sempre estudando, né? Sempre buscando analisando a legislação e buscando aí informação para que a gente passe informação correta para o cliente e para os contribuintes em geral, né? Então, você contador, você administrador público, precisa ter informação correta, precisa entender da legislação, precisa ler a legislação e as suas mudanças. Eu disse para vocês que eu ia trazer aí o artigo da Constituição, né, o artigo 179, que fala justamente do tratamento diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte. O que é que o artigo 179 diz? Olha, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios dispensarão às microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado. Tratamento jurídico diferenciado. O que é que a lei quer dizer com isso? Que a União, estados, Distrito Federal e municípios têm que tratar as empresas as microempresas e as empresas de pequeno porte de forma diferenciada, né? Visando o quê? Visando incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação e redução dessas por meio de lei. Então, o governo ele tem essa obrigação, isso é cláusula da Constituição. Independente de qual governo, aqui a gente não está para falar de política, né? A gente está aqui para levar o conteúdo para vocês. Independente de qual governo, o governo tem essa obrigação de
simplificar as coisas para microempresas e empresas de pequeno porte. E, graças a Deus, os governos, né, eles vêm fazendo isso. Poderia ser mais célere, mas vem acontecendo essa simplificação das microempresas e empresas de pequeno porte. Então, pessoal, está lá na Constituição. Aí eu trago mais algumas mudanças que a gente teve também na legislação, por exemplo, a Lei Complementar 155 de 2006, né? A Lei Complementar 155 de 2016, quer dizer, ela traz a regulamentação do fator R, né? O que danado é o fator R, Ladinho? A gente vai falar dele mais adiante, não se preocupe que eu vou só dar como diz meu colega Marconi, né, professor Marconi, eu vou só dar uma manchete, eu costumo dizer que é um spoiler, mas lá na frente a gente vai trabalhar o cálculo, tudo direitinho no fator R, não se preocupe. Então, pessoal, o que é o fator R? O fator R algumas empresas, elas obrigatoriamente eram do anexo 5, ou então elas não poderiam nem ser do Simples Nacional. Com as alterações da legislação, essas empresas, elas podem ir para o Simples Nacional e elas vão ficar ou no anexo 5 do Simples Nacional ou no anexo 3, dependendo do fator R. Que o fator R, na realidade, é um percentual que a gente encontra dividindo aí a folha de pagamento com os salários, né? Com o salário dos últimos, a folha de pagamento, as despesas, na realidade, com salários e a folha de pagamento dos últimos 12 meses. Então, se o fator é, se a proporção de folha para salário der em torno de 28%, ou seja, se os gastos com despesa de pessoal forem equivalentes a 28% ou mais do faturamento dos últimos 12 meses, então essa empresa ela vai poder calcular o imposto dela no anexo 3, que é um anexo com alíquotas menores. É como se o governo desse um incentivo para aquelas empresas que realmente gastam mais com folha de pagamento, que são as empresas que talvez estejam empregando mais pessoas ou que tendo um gasto alto com folha de pagamento, né? E aquelas empresas que a folha de pagamento, quando fizer o cálculo, fizer o percentual, der menos de 28%, der igual ou menor que 28%, a tributação delas vai ser pelo anexo 5. Né? Vai ser lá no anexo 5 do Simples Nacional e a tributação é maior, as alíquotas são maiores. E aí uma pergunta que vocês podem fazer, Aladinho, como é que eu vou saber em qual anexo a empresa se enquadra? Vai depender Código Nacional da Atividade Econômica dela, pessoal. Vai depender do KNAI dessa empresa. E como é que tem alguma ferramenta que eu possa consultar? Tem. Você vai para as leis e consulta lá na lei, ou então você utiliza umas ferramentas, como eu falei para vocês, eu vou mostrar para vocês em aulas mais para frente, como é que você consulta isso e vê lá se a atividade pode ou não ser do Simples e em qual anexo ela já se enquadra. Ferramenta gratuita que já faz isso para vocês. Tem várias ferramentas aí na internet. Eu vou mostrar uma delas que eu utilizo muito, né? E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Então, fica ligado nos vídeos. A Lei Complementar 168 de 2019, né? Ela trouxe aí um benefício, né? Ela proporcionou aí um retorno de empresas excluídas no Simples 2018. Ela disse, está funcionando para sempre? Não, eu trouxe aqui só para vocês verem aí. Foi lá em 2019. Empresas que tinham sido excluídas do Simples, a Lei Complementar 168, em 2019, ela proporcionou que as empresas pudessem voltar para o Simples. Então, só para vocês, em termos de conhecimento, para vocês verem essa questão da legislação. Contra a legislação a gente tem, né? Em 2019 também, nós tivemos outra Lei Complementar 169, né, de 2019, para autorizar a constituição de sociedades de garantia solidária, de sociedade de contra-garantia. Também foi outra lei aí que veio lá em 2019. Além disso, nós temos a Resolução 140, a Resolução CGSN. O que é esse CGSN? É o Comitê Gestor do Simples Nacional, né? Então, outra base também para a questão da tributação das micro e pequenas empresas.
é a resolução 140 e a 145 e as demais resoluções que a gente tem falando sobre o Simples Nacional. Ou seja, acompanha o que está saindo aí do Comitê Gestor do Simples Nacional. Fiquem de olho no que o Comitê Gestor do Simples Nacional está lançando, porque ele quem regulamenta o Simples Nacional, né? E aí, vindo aqui, a gente falou muito em microempresa, em empresa de pequeno porte, né? Eu sempre com a base lá, 1, 2, 3 de 2006. 1, 2, 3 de 2006. Lembra aí, ó. Então, Lei 123 de 2006. E alterações, né? A Lei 123 de 2006, ela trazia como, para ser enquadrado como microempresa, a empresa ela deveria faturar, ou seja, deveria ter um faturamento bruto anual inferior a 360 mil. E as EPPs deveria ter um faturamento bruto anual inferior a 3 milhões e 600. Mas nós tivemos atualização desses valores, né? É tanto que antes também o MEI, o faturamento bruto anual do MEI era 60 mil. Só que nós tivemos a atualização dos valores e microempresa hoje, ela continua aí, o faturamento da microempresa anual, para se enquadrar como microempresa, o faturamento tem que ser de até 360 mil. Mas para ser enquadrada como EPP, que é empresa de pequeno porte, o faturamento da empresa pode ser de até 4 milhões e 800. Então nós temos aí esse enquadramento, ou seja, Aladim, qual é um ME? Quem é um ME? ME são todas aquelas empresas que optaram, né, eu tenho que pedir o enquadramento, que pediram o enquadramento para ser microempresa e que tem sua receita bruta de até 360 mil no ano. E quem é EPP? Todas aquelas empresas que fizeram um enquadramento e tem a receita bruta anual de até 4 milhões e 800. Aladim, você falou em enquadramento. Esse enquadramento, como é feito? De onde vem esse enquadramento? Para onde vai? Eu não entendi muito bem. Me explique isso aí. Quando você vai abrir a empresa, você já faz o pedido de enquadramento. Então, no processo de abertura, o contador, você já faz o pedido de enquadramento, né? Como microempresa ou empresa de pequeno porte. Então, o administrador aí também dando a dica para vocês, quem faz esse enquadramento é o contador, né? Na hora da abertura da empresa. E aí você pode perguntar, Aladim, mas como é que eu vou saber se ela só vai faturar 360 mil ou se ela vai faturar mais do que isso, se ela vai faturar acima de 360 mil até 4 milhões e 800? Você vai saber através de uma conversa com o empresário. Qual a expectativa de faturamento da sua empresa? Você vai perguntar ao empresário. E o empresário vai dizer, faturamento dos próximos 12 meses. Você acha que você vai vender quanto nos próximos 12 meses quando abrir a empresa? Aí ele vai ultrapassar 360 mil? Aí você disser, não, então você abre como um ME. Já enquadra como um ME. Ah, eu acho que vai ultrapassar os 360 mil. Então já pode enquadrar como EPP. Mas, Aladim, eu posso abrir a empresa como microempresa e depois passar para EPP? Pode tranquilamente. Você abriu a empresa como EPP, né, enquadrou como microempresa, e aí ela foi ultrapassando o limite, né, de 360 mil. Então você pede um reenquadramento, solicita só um reenquadramento e passa aquela empresa para EPP, empresa de pequeno porte. Aladim, e eu acho que minha empresa vai ser grande. Eu posso não enquadrar como ME e EPP? Pode também. Na hora da abertura, você pode não enquadrar ela como ME nem como EPP. Então, essa empresa vai ser o que a gente chama de normal. Aladim, uma empresa, o que é uma empresa normal? Então, as empresas, as microempresas e a empresa de pequeno porte são empresas anormais? Não, pessoal, não é que elas são anormais. É porque elas têm um tratamento diferenciado de acordo com a Constituição Federal. Então, elas são beneficiadas.
quando ela não é nem ME nem EPP, ela não vai ter direito a um tratamento diferenciado. Então, que a gente diz que é normal, porque as que são ME e EPP, ela tem um tratamento diferente. E as outras não, as outras são normais, está tudo no mesmo patamar. Além da ME e da EPP, né, a gente viu também que a gente tem uma coisinha aqui que a gente chama de MEI, né? Microempreendedor individual. O microempreendedor individual é aquele camarada lá que fatura até 81 mil anual. Então, aquele cara lá que tem um faturamento bruto, uma receita bruta anual de até 81 mil, ele é um microempreendedor individual. E aí eu estou falando sempre, pessoal, em receita bruta anual. Vocês poderiam me perguntar, Ladim, mas se eu abrir a empresa agora, como é que vai ser esse meu enquadramento? Eu abri no primeiro mês, vou dar um exemplo aqui, vamos dizer que no primeiro mês a empresa teve uma receita bruta de 10 mil reais. Vou botar aqui mês 1. Mês 01. A receita, logo quando abriu, a empresa teve uma receita aí de 10 mil reais. Aí você pergunta, e essa empresa, ela vai ser o quê? Para me saber se ela está enquadrada como ME ou EPP, o que eu faço? Eu multiplico os 10 mil, que foi só um mês, por 12. Então eu vou ter aí, ó, 120 mil a receita bruta anual, uma projeção da receita bruta anual de 120 mil. Então, essa empresa aqui, ela é microempresa, porque ela não ultrapassou os 360 mil. Vamos dizer, Aladim, no segundo mês, como é que faz? Vamos mais a um exemplo. Vamos dizer aqui que no mês 2, no mês 02, essa mesma empresa faturou, você teve uma receita bruta anual mensal, né, do segundo mês, de 20 mil reais. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou somar a receita bruta do mês 1 com a receita bruta do mês 2, ó. Somei aqui, pessoal, a receita bruta dos 2 meses. Então, eu tenho aqui o total dos 2 meses, né? Aí, o que é que eu faço agora? Para mim, eu tenho que achar a média. A média da receita bruta mensal média. Então, eu pego os 30 mil, que é a receita dos 2 meses, e divido por 2, não são 2 meses? Dividir por 2, então eu vou ter aqui 15 mil, a média de 15 mil reais mês, ó. 15 mil reais mês. E aí, o que é que eu faço? Eu multiplico esses 15 mil por 12, ó. Então, eu vou ter aqui 180 mil, né? Por 10 dá 150, com mais 30, 180. 180 mil ainda está aqui enquadrada como microempresa. Então, é assim que eu vou fazer. No terceiro mês, eu vou somar os 3 meses, dividir por 3, multiplicar por 12, e aí eu vou ter o valor. E assim eu vou vendo se o enquadramento dela, se ela está se enquadrando como ME ou EPP. Se ela ultrapassar o valor de EPP, ela tem que ser desenquadrada. Se no primeiro mês, pessoal, essa empresa ela teve uma receita bruta mensal acima de 400 mil, o primeiro mês que ela abriu, ela teve uma receita bruta acima de 400 mil, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai ter que ser desenquadrada de EPP, ela vai se tornar uma empresa normal. E a gente vai ver mais adiante. Se ela estiver no Simples Nacional, ela vai ser obrigada, ela vai ser excluída do Simples Nacional. Mas não se preocupe com isso agora, nós teremos outros vídeos falando sobre isso, né? Como eu mostrei aqui para vocês, isso é proporcional ao número de meses, né? A gente tem esse cálculo proporcional ao número de meses, quando a empresa abre. Depois que a empresa estiver aberta, Aladim, pega os últimos 12 meses. Então, a empresa está aberta, para mim saber o enquadramento dela, eu pego os últimos 12 meses. Então, depois que a empresa completa um ano, não preciso mais fazer esse cálculo aqui, não.
eu vou somar os últimos 12 meses para me saber o enquadramento dela, como um ME ou como um EPP, ou até mesmo como um MEI, né? Então, e aí uma pergunta que é comum as pessoas fazerem, né? Aladim, pode num mês faturar 300 mil, no outro mês só faturou um? Pode, não tem problema nenhum. A sua receita bruta num mês foi muito alta, no outro mês foi baixa. Porque existem muitas empresas que têm períodos sazonais de venda, isso é normal. Tem meses que a venda é muito alta, tem meses que não vende quase nada. Vou dar um exemplo, pessoas que trabalham com, vamos dizer aqui, uma empresa, um restaurante numa praia, né? Geralmente os meses de janeiro, fevereiro, são dezembro, janeiro e fevereiro são os meses que bombam, né? O faturamento ele vai nas alturas. A partir de março o faturamento fica muito pequeno. Então oscila essa questão da receita bruta mensal, né? Ou o faturamento da empresa, né? Então, pessoal, a gente fica por aqui nessa videoaula, né? Eu sempre falei que eu vou fazer vídeos curtos e aí fica ligado, temos já o próximo vídeo aí, viu? Vou colocar vários vídeos aí falando sobre a tributação, dando continuidade à tributação das micro e pequenas empresas. Até a próxima!